Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Introdução. Negociar é viver. Antes mesmo de aprendermos a falar, já negociamos com o mundo, com gestos, choros, olhares. Ao longo da vida, negociamos tempo, ideias, desejos, limites e valores. Negociamos com clientes, colegas, parceiros, filhos e até com nós mesmos. E embora muitos associem negociação apenas a vendas ou contratos, ela está presente em cada escolha, cada conversa, cada decisão. Este audiolivro é para quem quer ir além do improviso. É para quem entende que negociar não é sobre vencer o outro, mas sobre construir pontes, gerar valor e alcançar resultados sustentáveis. É para quem deseja transformar conversas em oportunidades, conflitos em acordos e intenções em realizações. Você não precisa ser extrovertido, nem ter dom da palavra. Você precisa de consciência, estratégia e prática. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Um guia direto, prático e acessível para desenvolver sua habilidade de negociar com confiança, ética e inteligência emocional. Ao longo dos próximos capítulos, você vai descobrir que negociar é uma arte, mas também é ciência. Que ouvir pode ser mais poderoso do que argumentar. Que preparar-se é tão importante quanto agir. E que o sucesso na negociação começa muito antes da conversa e continua muito depois do acordo. Seja bem-vindo a esta jornada. Você está prestes a descobrir que negociar bem não é um privilégio de poucos. É uma competência que pode ser aprendida, refinada e aplicada em todas as áreas da vida. Vamos começar? Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 1. A essência da negociação. Negociar é mais do que fechar acordos. É uma arte invisível que acontece todos os dias. Quando você pede um desconto, propõe uma ideia no trabalho, resolve um conflito familiar ou até escolhe onde jantar com amigos. Negociar é influenciar, ouvir, propor, ceder e conquistar. E quem domina essa arte, domina oportunidades. Negociar é natural. Desde cedo, aprendemos a negociar. Uma criança que troca um brinquedo por outro está negociando. Um adolescente que argumenta para chegar mais tarde em casa está negociando. A diferença entre um negociador comum e um negociador de sucesso está na consciência, na técnica e na intenção. Negociar não é manipular. É alinhar interesses. É encontrar o ponto onde duas ou mais partes saem ganhando. Ou, pelo menos, não saem perdendo. O mito do dom de negociar. Muita gente acredita que negociar é um talento nato. Que alguns nasceram com carisma, lábia ou jogo de cintura. Mas a verdade é que negociação é uma habilidade treinável. Como tocar violão ou dirigir, você pode aprender, praticar e melhorar. E quanto mais você entende os bastidores da negociação, mais natural ela se torna. O poder da intenção. Todo negociador bem-sucedido começa com uma pergunta silenciosa. O que eu quero alcançar aqui? A clareza de propósito é o primeiro passo. Negociar sem saber o que se quer é como entrar num labirinto sem mapa. Você pode até sair, mas vai perder tempo, energia e talvez oportunidades. A intenção também define o tom da negociação. Se você entra para vencer a qualquer custo, provavelmente criará resistência. Se entra para construir, ouvir e propor, cria conexão. E conexão é a moeda mais valiosa numa negociação. Negociar é relacionar. Negociação não é uma batalha. É uma conversa. E toda conversa tem dois lados. O negociador de sucesso não fala mais, ele escuta melhor. Ele percebe nuances, lê entre linhas, entende o que não foi dito. Ele não busca apenas argumentos, mas pontes. Relacionamento é a base. Pessoas negociam com quem confiam. E confiança não se impõe, se constrói. O equilíbrio entre razão e emoção. Negociar exige lógica. Sim. Mas também exige sensibilidade. Um bom negociador sabe quando usar dados e quando usar empatia. Ele entende que, por trás de cada posição, existe uma emoção. Medo, desejo, insegurança,
ambição. E quem enxerga isso, negocia com vantagem. A negociação não acontece apenas na mesa. Ela acontece no olhar, no tom, na pausa, na escolha das palavras. E cada detalhe conta. Este é o audiolivro. Como ser um negociador de sucesso. Capítulo 2. O perfil do negociador de alto impacto. Negociadores de sucesso não são definidos apenas pelo que dizem, mas por como pensam, se comportam e se conectam. Eles não entram em uma negociação para vencer, entram para entender, construir e transformar. E isso exige mais do que técnica. Exige postura, inteligência emocional e visão estratégica. Autoconfiança sem arrogância. O bom negociador confia em si, mas não se fecha para o outro. Ele sabe o valor que entrega, mas também reconhece o valor do interlocutor. Essa combinação, segurança com humildade, cria respeito mútuo e abre espaço para acordos reais. Autoconfiança não é falar alto. É saber o que quer, porque quer e como chegar lá sem atropelar ninguém. Inteligência emocional, o diferencial invisível. Negociar é lidar com emoções, suas e dos outros. Medo, ansiedade, orgulho, insegurança, tudo isso aparece, mesmo que disfarçado. O negociador de alto impacto percebe essas emoções, administra as próprias reações e responde com equilíbrio. Ele não se deixa levar por provocações, não entra em jogos de ego e não perde o foco. Ele entende que, muitas vezes, o que está em jogo não é o preço, mas o sentimento por trás dele. Visão estratégica. Negociadores eficazes enxergam além da conversa. Eles analisam o contexto, antecipam cenários, identificam riscos e oportunidades. Eles não negociam apenas o agora. Negociam pensando no depois. Essa visão estratégica permite que eles façam concessões inteligentes, construam relacionamentos duradouros e criem reputação sólida no mercado. Comunicação clara e empática. Falar bem é importante, mas ouvir bem é essencial. O negociador de sucesso domina a escuta ativa. Sabe fazer perguntas certas e adapta sua linguagem ao perfil do interlocutor. Ele não impõe, ele propõe. Ele não debate, ele dialoga. E, acima de tudo, ele se comunica com empatia. Entende o outro lado, respeita diferenças e busca pontos de convergência. Flexibilidade com propósito. Negociar não é seguir um roteiro rígido. É saber se adaptar sem perder o rumo. O bom negociador muda de estratégia quando necessário, mas nunca perde de vista seus objetivos. Ele sabe quando insistir, quando recuar e quando reformular. Ele entende que ceder não é fraqueza, é inteligência. Esse capítulo mostra que ser um negociador de sucesso é mais sobre quem você é do que sobre o que você faz. E o melhor, todas essas características podem ser desenvolvidas. Este é o audiolivro. Como ser um negociador de sucesso. Capítulo 3. Comunicação estratégica. Se negociação é uma ponte entre interesses, a comunicação é o concreto que sustenta essa ponte. E não estamos falando apenas de palavras. Estamos falando de tom, ritmo, postura, escuta e intenção. O negociador de sucesso não fala para impressionar. Ele fala para conectar. O que você diz importa. Como você diz, importa mais. A mesma frase pode gerar confiança ou desconfiança, dependendo da forma como é dita. Compare. Posso te fazer uma proposta. Tenho uma proposta que pode te interessar. Ambas são neutras, mas a segunda soa mais convidativa, mais voltada ao outro. O bom negociador escolhe palavras com propósito, evita jargões desnecessários e adapta sua linguagem ao perfil do interlocutor. Escuta ativa. O superpoder silencioso. Escutar não é apenas esperar sua vez de falar. É prestar atenção genuína. É captar o que foi dito, o que foi evitado e o que foi sentido. O negociador que escuta bem entende necessidades ocultas. Identifica objeções antes que elas apareçam. Cria empatia e confiança. A escuta ativa transforma a negociação em uma dança, não em um duelo. Linguagem corporal. O que o corpo revela.
Seu corpo fala antes da sua boca. Postura, gestos, expressões faciais e até o modo como você respira influenciam a percepção do outro. O negociador atento. Mantém contato visual sem intimidar. Usa gestos abertos e receptivos. Evita cruzar braços ou parecer impaciente. A linguagem corporal coerente reforça credibilidade e segurança. Clareza e objetividade. Negociadores eficazes não enrolam. Eles vão direto ao ponto, mas com respeito. Evitam rodeios. Falam com clareza e sabem resumir ideias complexas em frases simples. Menos é mais. Uma proposta bem explicada em poucas palavras vale mais do que um discurso longo e confuso. Adapte-se ao estilo do outro. Algumas pessoas são analíticas. Outras são emocionais. Algumas querem dados. Outras querem histórias. O negociador estratégico percebe isso e ajusta sua abordagem. Com o analítico, seja lógico, traga números. Com o emocional, conte histórias, use empatia. Com o direto, vá ao ponto. Com o detalhista, explique com calma. Adaptar-se não é se anular. É se conectar. A comunicação estratégica é o fio invisível que costura uma negociação bem-sucedida. Quem domina esse fio, transforma conversas em acordos e palavras em resultados. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 4. Preparação inteligente. Negociar sem se preparar é como entrar em campo sem saber contra quem você joga. A preparação é onde a vitória começa. Silenciosa, estratégica e poderosa. Conheça o terreno antes de pisar. Antes de qualquer conversa, o negociador de sucesso faz sua lição de casa. Quem é o outro lado? Estude o perfil, histórico, estilo de negociação e interesses. Qual é o contexto? Entenda o momento, o mercado, os fatores externos que influenciam. Quais são os objetivos? Tenha clareza sobre o que você quer e o que está disposto a ceder. Informação é poder. E poder bem usado é influência. Antecipe cenários e objeções. Imagine a negociação como um jogo de xadrez. Cada movimento seu pode gerar uma reação. Prepare-se para perguntas difíceis, argumentos contrários, propostas inesperadas. Crie respostas estratégicas com antecedência. Isso evita improvisos desastrosos e aumenta sua confiança. Tenha dados, não achismos. Nada convence mais do que fatos bem apresentados. Traga números que sustentem sua proposta. Casos de sucesso. Tendências de mercado. Mas atenção! Não transforme a negociação em uma palestra. Use os dados como apoio, não como escudo. Defina seu ponto de equilíbrio. Todo negociador precisa saber seu limite mínimo, o que você não aceita. Seu objetivo ideal, o que você realmente quer. Suas concessões possíveis, o que pode abrir mão. Isso evita decisões impulsivas e protege seus interesses. Monte seu kit estratégico. Leve para a negociação. Argumento-chave. Alternativas viáveis. Propostas de valor. Perguntas estratégicas. E leve também algo que poucos lembram: calma. Ela é sua melhor ferramenta quando o clima esquenta. A preparação inteligente não é sobre controlar tudo. É sobre estar pronto para qualquer coisa. Quem se prepara bem, negocia com leveza, clareza e autoridade. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 5. Técnicas de persuasão. Persuadir não é manipular. É influenciar com ética, inteligência e empatia. O negociador de sucesso não força. Ele conduz. E faz isso com ferramentas que ativam o que há de mais humano no outro: emoção, lógica e conexão. Um princípio da reciprocidade. Quando você oferece algo de valor, cria um impulso natural no outro de retribuir. Use isso com sabedoria. Dê uma informação útil. Faça uma concessão estratégica. Demonstre interesse genuíno. A reciprocidade abre portas que estavam trancadas. 2. Construa pontes, não muros. Encontre pontos em comum. Mostre que vocês estão do mesmo lado.
mesmo que tenham objetivos diferentes. Frases que funcionam. Entendo seu ponto, e acho que podemos alinhar isso com o que eu proponho. Nosso objetivo final é parecido, só precisamos ajustar o caminho. A conexão emocional é mais persuasiva que qualquer argumento técnico. 3. Use provas sociais. As pessoas confiam mais quando sabem que outros já confiaram. Traga casos de sucesso, depoimentos, resultados concretos. Exemplo: empresas como X e Y já adotaram essa solução e tiveram um aumento de 30% na eficiência. 4. Ative o gatilho da escassez. O que é raro é valioso. Use com responsabilidade. Essa condição especial está disponível até sexta. Temos apenas 2 unidades com esse benefício. Mas atenção! Nunca invente escassez. A mentira destrói a confiança. 5. Faça perguntas estratégicas. Perguntar é mais poderoso que afirmar. Exemplos. O que seria ideal para você nesse cenário? Se pudéssemos ajustar esse ponto, você consideraria avançar. Perguntas bem feitas revelam objeções, criam engajamento e mostram respeito. 6. Controle o ritmo emocional. Persuasão exige timing. Se o outro está tenso, acalme. Se está disperso, foque. Use pausas. Mude o tom, respire. Negociadores persuasivos não aceleram, eles conduzem. A persuasão é uma dança sutil entre lógica e emoção. Quem domina essa arte transforma objeções em oportunidades e transforma o talvez em um sim. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 6. Lidando com conflitos. Conflitos não são falhas na negociação. São parte dela. Onde há interesses diferentes, atenção. O negociador de sucesso não foge do conflito. Ele transforma a tensão em solução. Mantém a calma, mesmo quando o outro não mantém. O primeiro a perder a calma, perde a vantagem. Respire. Observe. Não reaja. Responda. Frases que ajudam. Vamos desacelerar um pouco para entender melhor. Entendo que esse ponto é sensível. Vamos explorar juntos. A serenidade é contagiante. E desarma. 2. Separe pessoas de problemas. Nunca personalize o conflito. O problema está na mesa, não na pessoa. Evite frases como: você sempre complica. Prefira: esse ponto parece estar gerando dúvidas. Vamos destrinchar juntos. O foco no problema preserva o relacionamento. 3. Escute com mais atenção do que nunca. No conflito, o outro quer ser ouvido. Escute sem interromper. Repita o que entendeu. Valide a emoção, mesmo que não concorde com a posição. Exemplo: entendi que você está preocupado com o prazo. Faz sentido, e podemos revisar juntos. A escuta ativa a calma e aproxima. 4. Reforce o objetivo comum. Mesmo em lados opostos, há algo em comum: o desejo de resolver. Traga isso à tona. Nosso objetivo é encontrar uma solução que funcione para ambos. Estamos aqui para construir, não para vencer. Isso muda o clima da disputa para a colaboração. 5. Use a técnica do sim e evite o sim, mas, porque soa como negação. Use o sim e para validar e construir. Sim, entendo sua preocupação e acredito que podemos ajustar esse ponto sem perder valor. Essa técnica suaviza objeções e mantém o diálogo fluido. 6. Saiba quando pausar. Alguns conflitos não se resolvem no calor do momento. Se o clima está pesado, proponha uma pausa estratégica. Vamos dar um tempo e retomar com mais clareza. Podemos marcar outro momento para continuar com mais tranquilidade. Pausar não é recuar. É preservar o terreno para avançar depois. Conflitos são testes de maturidade, inteligência emocional e estratégia. Quem sabe lidar com eles não apenas negocia melhor, lidera melhor. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 7. Fechamento com maestria. Você construiu rapport,
Apresentou argumentos, superou objeções e alinhou interesses. Agora vem o momento decisivo: transformar conversa em acordo. E aqui, o bom negociador não apenas conclui, ele consolida. 1. Reconheça o momento certo. Fechar cedo demais pode gerar insegurança. Tarde demais, pode perder o timing. Sinais de que o momento chegou. O outro começa a falar em termos práticos. As objeções diminuem ou desaparecem. A linguagem corporal de aceitação, sorrisos, acenos, postura relaxada. O fechamento ideal acontece quando o outro já está convencido. Só falta o convite. 2. Use frases de fechamento com confiança. Evite o clássico então, fechamos, que soa inseguro. Prefira: podemos seguir com essa proposta. Vamos formalizar esse acordo. Ficamos assim, então. A linguagem de fechamento deve ser clara, direta e positiva. 3. Recapitule os pontos-chave. Antes de finalizar, reafirme os principais acordos. Item então, teremos entrega em 30 dias, com suporte técnico incluso e pagamento em 2 parcelas. Certo? Isso evita mal-entendidos e reforça a sensação de segurança. 4. Deixe espaço para ajustes finais. Às vezes, o outro precisa de um último empurrão. Ofereça um bônus simbólico, um pequeno ajuste no prazo, uma condição especial. Mas atenção, não reabra a negociação inteira. Seja firme e generoso ao mesmo tempo. 5. Celebre o acordo. Fechar é mais do que assinar. É marcar o momento. Diga algo como: fico muito feliz com esse acordo. Vai ser ótimo trabalhar juntos. Esse é o começo de uma parceria de sucesso. Celebrar cria memória positiva e fortalece o relacionamento. Fechar com maestria é como dar o nó final em uma fita bem amarrada. É o gesto que transforma esforço em resultado, conversa em compromisso, intenção em ação. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 8. Pós-negociação inteligente. Fechar um acordo é uma conquista. Mas manter o relacionamento, garantir a execução e abrir portas para futuras oportunidades, isso é maestria. O pós-negociação é onde o profissionalismo brilha e a reputação se consolida. 1. Confirme e formalize. Nada de deixar o acordo no ar. Logo após o fechamento, envie um resumo por escrito. Confirme prazos, responsabilidades e entregas. Alinhe expectativas com clareza. Isso evita ruídos e mostra comprometimento. 2. Mantenha o relacionamento vivo. Negociação não é evento, é processo. Mesmo após o acordo, mande uma mensagem de agradecimento. Acompanhe a execução. Demonstre interesse genuíno no sucesso do outro. Relacionamentos bem cuidados geram novas oportunidades. 3. Avalie o processo. Todo fechamento traz aprendizados. Pergunte a si mesmo: o que funcionou bem? Onde houve resistência? O que posso melhorar na próxima? Negociadores de sucesso não apenas vencem, eles evoluem. 4. Crie um banco de experiências. Registre os principais acordos, estratégias usadas e reações do interlocutor. Com o tempo, você terá um acervo valioso para futuras negociações. Exemplo: cliente X valoriza agilidade mais do que preço. Prefere comunicação direta e não gosta de reuniões longas. Esse tipo de insight é ouro. 5. Prepare o terreno para o próximo passo. Todo acordo pode ser o início de outro. Plante sementes. Se esse projeto for bem, podemos expandir para outras áreas. Fico à disposição para futuras demandas. Negociadores inteligentes pensam além do agora. O pós-negociação é o capítulo silencioso que define se você é apenas bom ou memorável. Quem domina essa etapa constrói reputação, fideliza parceiros e transforma acordos em alianças. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo 9. Negociação em situações de alta pressão. Quando o relógio corre contra você. Alta pressão não é apenas sobre tempo curto.
É sobre decisões que carregam peso. Pode ser um contrato milionário, uma fusão empresarial, uma crise com cliente estratégico ou até uma conversa difícil com um parceiro de negócios. Nessas horas, o negociador comum entra em modo de sobrevivência. O negociador de sucesso entra em modo de performance. Entendendo o cenário de pressão. Negociações de alta pressão têm características específicas. Urgência extrema. Decisões precisam ser tomadas rapidamente, muitas vezes sem todas as informações. Alto risco. Erros podem gerar perdas financeiras, reputacionais ou emocionais. Ambiente emocionalmente carregado. Existe tensão, ansiedade, medo e, às vezes, agressividade. Expectativas externas. Existe pressão de superiores, investidores, clientes ou até da mídia. Esses elementos exigem do negociador não apenas técnica, mas autodomínio. Inteligência emocional, o alicerce da performance. Negociar sob pressão é um teste de maturidade emocional. Aqui estão os pilares que sustentam o negociador nesses momentos. 1. Autoconsciência. Reconheça seus gatilhos emocionais. Se você tende a ficar defensivo, apressado ou agressivo sob pressão, saiba disso antes de entrar na sala. 2. Autogestão. Use técnicas de regulação emocional. Respiração profunda e consciente. Pausas estratégicas. Repetição mental de frases de segurança. Eu tenho controle. Eu posso conduzir isso com calma. 3. Empatia. Mesmo sob tensão, tente entender o que o outro lado está sentindo. Isso pode revelar motivações ocultas e abrir caminhos inesperados. 4. Relacionamento. Construa pontes, mesmo em meio ao caos. Um tom respeitoso e firme pode desarmar até o oponente mais agressivo. Estratégias avançadas para alta pressão. Reenquadramento da situação. Transforme a pressão em vantagem. Exemplo. Se o outro lado está desesperado por tempo, você pode usar isso para negociar melhores termos. Divisão por partes. Negocie por blocos. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, separe os pontos críticos e trate cada um com foco. Técnica do descongelamento. Quando a negociação está travada, proponha uma pausa ou mude o ambiente. Às vezes, sair da sala por 5 minutos muda completamente a dinâmica. Ancoragem emocional. Use histórias, metáforas ou exemplos para trazer racionalidade à mesa. Exemplo. Estamos diante de uma decisão que pode definir os próximos 5 anos. Vamos garantir que ela seja tomada com clareza. Comunicação em alta pressão. A forma como você fala importa mais do que o conteúdo. Use tom firme, mas calmo. Frases curtas e objetivas. Evite jargões ou linguagem técnica excessiva. Use perguntas abertas para retomar o controle. O que seria aceitável para vocês nesse cenário? Como podemos construir uma solução que funcione para ambos? Psicologia do oponente. Sob pressão, o outro lado também está vulnerável. Observe. Microexpressões. Sinais de nervosismo, hesitação ou raiva. Mudanças de tom. Quando alguém começa a falar mais rápido ou mais alto, está perdendo o controle. Contradições. Sob estresse, é comum que o oponente se contradiga. Use isso com inteligência. Caso real. A virada em 30 minutos. Imagine uma CEO que está prestes a perder um contrato de 5 milhões de reais. O cliente exige uma entrega impossível em 10 dias. Em vez de ceder, ela propõe uma reunião emergencial com os líderes técnicos do cliente. Em 30 minutos, ela demonstra que a entrega rápida comprometeria a qualidade e a reputação da empresa contratante. Resultado: o prazo é estendido para 25 dias, e o contrato é fechado com bônus de fidelidade. Conclusão: a pressão revela o profissional. Negociar sob pressão é como tocar piano em meio a um incêndio. Requer técnica, sangue frio e visão estratégica. Quem domina esse ambiente não apenas fecha acordos, forma reputações, constrói legados e inspira confiança. Este é o audiolivro
Como ser um negociador de sucesso. Capítulo 10. Negociação digital e remota. Se antes a negociação acontecia em salas fechadas e apertos de mão, hoje ela acontece por e-mail, vídeo, mensagens e plataformas. O ambiente mudou, mas os princípios continuam. O negociador moderno precisa dominar o jogo digital com a mesma maestria que domina o presencial. 1. Adapte sua presença à tela. Na negociação remota, sua imagem, voz e postura são amplificados. Cuide de iluminação e enquadramento. Tom de voz claro e firme. Postura profissional, mesmo sentado. Você não está em casa. Está em uma sala virtual de negócios. 2. Seja ainda mais claro. Sem linguagem corporal completa, a comunicação precisa ser cristalina. Evite ambiguidades. Use frases curtas. Reforce pontos-chave. Exemplo. Para garantir que estamos alinhados. O prazo é 15 dias, com entrega parcial no 7º dia. Certo. A clareza evita ruídos e reforça a confiança. 3. Respeite o tempo e o ritmo. No digital, o tempo parece mais curto. E a paciência também. Seja objetivo. Evite reuniões longas. Prepare uma pauta e siga com foco. E lembre-se, pausas estratégicas também funcionam online. 4. Domine a arte do e-mail e da mensagem. Negociar por escrito exige precisão e empatia. Dicas. Comece com cordialidade. Vá direto ao ponto. Use baletes para organizar. Termine com uma chamada clara à ação. Exemplo. Segue proposta ajustada conforme nossa conversa. Valor: R$X. Prazo: 20 dias. Condições: pagamento em 2 vezes. Aguardo sua confirmação para avançarmos. 5. Cuide da segurança e da confidencialidade. Negociações digitais envolvem dados sensíveis. Use plataformas seguras. Evite enviar documentos sem proteção. E sempre confirme o recebimento e entendimento do outro lado. 6. Mantenha o calor humano. Mesmo à distância, a conexão emocional importa. Chame o outro pelo nome. Demonstre interesse. Use expressões como: fico feliz com o nosso avanço. Estou à disposição para ajustar o que for necessário. A tecnologia aproxima, se usada com humanidade. Negociar remotamente é mais do que usar ferramentas. É manter a essência da negociação em um novo formato. Quem domina esse cenário, amplia seu alcance, sua agilidade e sua relevância. Você ouvirá uma história que mostra como uma negociação bem conduzida pode transformar não apenas um resultado, mas uma carreira. A negociação que mudou tudo. Personagem principal: Júlia Mendes, 34 anos, gerente comercial em uma empresa de tecnologia em Belo Horizonte. O desafio: Júlia estava prestes a entrar em uma das negociações mais importantes da sua carreira. Fechar um contrato de parceria com uma multinacional que poderia triplicar o faturamento da empresa onde trabalhava. O problema: o cliente era conhecido por ser inflexível, exigente e extremamente racional. Ela tinha 2 semanas para se preparar. E foi aí que decidiu aplicar, passo a passo, tudo o que havia aprendido em seu curso de negociação, baseado no livro que você escreveu. A preparação. Júlia começou com o básico. Estudou o perfil do cliente, mapeou os interesses da empresa, revisou os dados do mercado e definiu seus limites. Ela criou 3 cenários de proposta, antecipou possíveis objeções e preparou argumentos com base em resultados concretos. Mais importante, ela definiu sua intenção. Não queria apenas fechar um contrato. Queria construir uma parceria de longo prazo. A comunicação estratégica. No dia da reunião, Júlia chegou com postura firme, sorriso leve e uma escuta afiada. Ela não começou falando. Começou perguntando: quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje com seus fornecedores? Essa pergunta abriu espaço para o cliente falar. Enquanto ele falava, Júlia escutava com atenção, anotava pontos-chave e ajustava mentalmente sua abordagem. Quando foi sua vez de apresentar,
Ela não despejou dados. Ela contou uma história. O caso de um cliente semelhante que havia dobrado a produtividade com a solução dela. Lidando com objeções. O cliente levantou uma objeção forte. O preço. Júlia não rebateu. Ela validou. Faz sentido essa preocupação. Posso te mostrar como o investimento se paga em menos de 6 meses. Ela apresentou um comparativo simples, com números e resultados. E, ao final, ofereceu uma condição especial de pagamento, sem comprometer a margem da empresa. O fechamento. Quando percebeu que o cliente estava convencido, Júlia não hesitou. Podemos seguir com essa proposta e iniciar a implementação em setembro. O cliente olhou, pensou por alguns segundos e respondeu: sim, vamos em frente. Pós-negociação. Júlia enviou um resumo do acordo no mesmo dia. Agradeceu pela confiança e marcou uma reunião de alinhamento com a equipe técnica. 2 semanas depois, o cliente indicou a empresa dela para outra multinacional, e Júlia foi promovida a diretora comercial. Moral da história. Júlia não venceu pela lábia. Ela venceu pela preparação, pela escuta, pela clareza e pela intenção de construir. Ela não apenas fechou um contrato. Ela abriu portas. Essa história mostra que negociar com sucesso não é sobre ter sorte. É sobre ter método, presença e propósito. Este é o audiolivro Como Ser um Negociador de Sucesso. Capítulo final. O negociador que você está se tornando. Você chegou até aqui. Leu, refletiu, aprendeu. Mas mais importante, você se transformou. Porque negociar não é apenas uma habilidade. É uma postura diante da vida. Negociar é viver com consciência. Cada conversa, cada escolha, cada decisão envolve negociação. Com o outro, com o mundo, com você mesmo. Negociar bem é saber o que você quer, respeitar o que o outro precisa, construir pontes, não muros, agir com estratégia, mas também com humanidade. O sucesso está na consistência. Você não precisa ser perfeito em todas as negociações, mas precisa ser intencional. A cada conversa, você testa, ajusta, evolui. E com o tempo, você deixa de apenas negociar, você inspira. Sua voz tem valor. Nunca subestime o impacto de uma fala bem colocada, de uma escuta verdadeira, de uma presença firme e gentil. Negociadores de sucesso não são os mais agressivos. São os mais autênticos. O próximo passo é seu. Este audiolivro termina aqui. Mas sua jornada como negociador está só começando. Leve essas ideias para o mundo. Negocie com coragem, com leveza, com propósito. Você não precisa ser duro para ser firme. Nem precisa ceder tudo para ser generoso. Você só precisa ser você, com estratégia. Bons negócios e até o próximo audiolivro. Curta, comente e compartilhe. Esta foi uma obra de AMPA Audiolivros.